Graças e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de outro dia, outro momento da nossa vida, a gente poder parar para meditar na palavra do Senhor. Confesso que hoje, especialmente, ou essa semana, tem sido um dia bastante difícil, né? A gente precisa, de fato, ou eu tenho sido, vamos dizer assim, estimulado, tenho sido provado a confiar em Deus. Essa semana, eu por diversas vezes, eu levei meu carro para poder fazer uma correção de um pequeno barulho que tem acontecido, e impressionante como isso me levou a gastar uma série de recursos e efetivamente eu não consegui ter a solução daquilo que estava me incomodando. Pelo contrário, tem me deixado até mais inquieto, mais impaciente e mais preocupado, né? Ainda mais porque eu terei que pegar a estrada para poder retornar à cidade de Belém. E, e talvez o salmo de hoje ele venha um pouco ao encontro, ao encontro dessa minha necessidade, né? Que até o meu coração. Estou vindo agora recente da oficina, passei a manhã inteira. Cheguei mais ou menos a 1 hora em casa, tomei um banho, peguei um lanche e vim aqui para poder meditar na palavra do Senhor. Então espero que esse salmo ele nos ajude a entender um pouco sobre essas aflições, essas inquietações que nos tomam. O salmo de hoje é o salmo mais longo da Bíblia, né? E eu posso dizer que talvez tenha sido o salmo que eu mais estava com temor de chegar nele para poder fazer a inferência, fazer o mergulho de qual seria a mensagem que eu deveria utilizar, que é o Salmo 119. Eles são 176 versículos e se torna até bastante, vamos dizer assim, desafiador a gente saber de que lado a gente vai trabalhar. Ele tem um salmo, tem uma estrutura, segundo aí os estudiosos, que não é o centro do nosso devocional, mas ele é o chamado salmo acróstico, né? Porque ele basicamente ele segue toda a sequência do alfabeto grego, do alfabeto que da Bíblia. Ele tem uma estrutura poética e, e em cada versículo das sessões, são as 22 sessões que correspondem às 22 letras, ele permanece com a mesma letra dentro da sua língua original, do hebraico, né? Do hebraico aí. Então, essa é uma informação, por exemplo, uma informação adicional, uma informação mais de estrutura, né? Estrutura histórica, estrutura de formação dos salmos, do que seja efetivamente útil para a gente. Mas demonstra logo, no primeiro momento, todo cuidado, todo zelo, toda preocupação, ou seja, a profundidade nessa. Ele é muito amplo. E o centro dele, basicamente, é a relação do salmista com a palavra de Deus, mas a palavra de Deus no sentido de enxergá-la como estatuto, como lei, como testemunho, como palavra, como diversos sinônimos que ele vai utilizando aqui ao longo dos 176 versículos. E para que a gente possa situar como uma referência, como a gente faz, a gente vai usar o versículo 112 como centro do nosso trabalho. Ele diz assim: inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até o fim. Então o salmista, quando ele faz, vamos dizer assim, uma viagem sobre a palavra de Deus, ele é um salmo muito parecido com questão assim, dos livros do Provérbios, porque ele traz muita relação do salmista como homem e como ele se porta diante, por exemplo, de diversas situações, as expectativas que ele tem e qual a compreensão, qual a percepção dele referente à forma como o juízo de Deus, justiça de Deus, testemunho de Deus, lei de Deus, palavra de Deus. Diversas são, como disse, diversas são as palavras que levam o salmista a trilhar pelo caminho da bem-aventurança. Enquanto isso, logo no versículo 1, por exemplo, da primeira seção, ele diz assim: bem-aventurados os que trilham um caminho reto e andam na lei do Senhor. A gente poderia, inclusive, como referência, fazer 22 dias de Salmo 129, de 119. Para cada um dia, vamos dizer assim, uma percepção, um mergulho em alguns salmos nesse sentido. Mas ele já traz que a excelência, né, que é a felicidade, a paz, vamos dizer assim, a plenitude de um homem, ela está diretamente ligado àqueles que trilham retos e àqueles que andam na lei do Senhor. E quando a gente explica sobre andar, a gente quer dizer aqueles que cumprem, aqueles que exercem, aqueles que obedecem, aqueles que têm prazer, aqueles que meditam, aqueles que mergulham, aqueles que separam o tempo para ter uma relação verdadeira com Deus. E ele vai usando diversas expressões também. Por exemplo, quando a gente chega no versículo 9, o próprio salmista diz assim, ele mostra um detalhe muito bom, ele diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Ou seja, ele faz uma pergunta direta e ele já dá uma resposta dizendo que o jovem, que é importante desde o jovem para ele poder andar em purificação, em santidade, isso poderia se aplicar ao homem adulto, mas a ideia é que ele, quando o jovem faça isso, para que ele possa chegar ao seu caminho adulto, né? Ao seu caminho adulto, realmente seguidor e cumpridor. E ele fala de que nessa busca ele pede para o Senhor para que o próprio Senhor não deixe ele se desviar do caminho dos mandamentos de Deus, trazendo inclusive nessa própria relação que é a segunda sessão, dizendo que no versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Que maravilha, né? Que sensação gostosa, que prazer imenso a gente saber que o nosso coração, dentro do nosso coração, é um lugar que foi ocupado pela palavra de Deus. E se o nosso coração, como a própria palavra diz, que guarde o teu coração, né? Para a gente guardar o nosso coração, ele então resolve aquilo que ele deve guardar o coração dele, porque ele já, dentro do próprio coração dele, ele guarda a palavra de Deus, ele guarda os ensinos, e com o propósito de não pecar contra o Senhor. Nós temos muitas
Outro aspecto que ele traz, por exemplo, numa outra sessão, diz assim: desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Ele procura enxergar, ele procura agora, em vez de os olhos dele estar focado, estar moldado nas coisas do mundo, nas percepções do mundo, na compreensão do que o mundo, do como o mundo se desenvolve, ele quer entender, na verdade, como o mundo se desenvolve, mas sobre o aspecto daquilo que, como Deus, ele, vamos dizer assim, estipulou para que o mundo funcionasse, quais foram as regras, como o mundo deveria se comportar. É essa a percepção, não como o mundo se vive com as coisas humanas. Um outro detalhe muito interessante também, quando a gente está numa outra sessão, já na quarta sessão, quando ele diz assim: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. E aí é muito bom porque, quando a gente compara lá com Efésios 2:1, que diz que tu me vivificaste quando éramos mortos ainda, né? Quando ainda éramos mortos, segundo as nossas próprias concupiscências, por exemplo, ele traz nesse aqui sobre não só nesse versículo, nessa sessão, como em diversas outras sessões, o quanto ele tem essa preocupação quanto ao aspecto de ser vivificado, ou seja, ele quer ser vívido, ele quer ser vibrante, ele quer ser atuante, ele quer ser alguém que efetivamente está dentro das coisas do Senhor. Quando a gente vai lá numa outra sessão, que é a sessão Rei, no versículo 33, ele diz assim: ensina, meu Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. O salmista está sempre preocupado nessa relação de aprendizado, nessa relação de fidelidade, e ele quer andar no caminho dos estatutos, ou seja, das ordens, da lei, da vontade de Deus. E como ele disse que procurou guardar a palavra dentro do coração lá, que ele ratifica, diz assim: e guardá-lo-ei até o fim. Por quê? Porque dentro do coração do salmista ele já está. A gente pode seguir aqui citando inúmeras passagens sobre o que é a ação, porque ele é muito longo, ele tem uma oração que ela é muito completa. Na verdade, ele anda por diversos campos, mas sempre focado sobre a justiça, sobre a obediência, sobre a disciplina, sobre o juízo, sobre os testemunhos. Ele está sempre aplicado sobre isso. E uma coisa interessante também, quando você vai lá no versículo 65, já, que é da famosa sessão 3, ele diz assim: fizeste bem o teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ou seja, é um Senhor que cuida, é um Senhor que dá suporte, é um Senhor que cuida daqueles que eu amo, cuida daqueles que eu obedeço, cuida daqueles que estão andando em retidão. É um Senhor que não abandona, trazendo inclusive o ensino com um propósito que o salmista, o homem, ou aquele que crê em Cristo Jesus, ele tem que ter o bom juízo como resultado, por ter crido no Senhor. E aí, nesse processo, ele, por exemplo, a gente vai lá no versículo 76, também diz assim: sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que destes ao teu servo. Ou seja, a bondade do Senhor, ela serve para que possa consolar um salmista que, de repente, estiver num momento difícil, de dificuldade, de instabilidade. E esse consolo, ele já está colocado segundo a própria palavra, que já serve de alimento, já serve de instrução para o salmista. Irmãos, para que a gente possa, por exemplo, concluir, sabendo que a gente poderia falar sobre cada uma dessas 22 sessões separadas, eu quero lembrar também o que o salmista diz lá no versículo 105, quando ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, ou seja, eu tenho a condição de pisar em lugares seguros, porque a percepção que a tua palavra, ela ilumina, e luz para o meu caminho, os meus olhos, mesmo o meu coração, o meu pensamento, tudo em mim agora está voltado com clareza, com a luz do Senhor, com a luz da plenitude, com a luz da paz, com a luz da santidade. É um salmos maravilhoso, é um salmos longo, né? Mas a gente vai deixar por aqui um pouco do cenário, mas leia esses salmos, e de preferência medite em cada parte dele, ou em cada sessão dele de forma separada. Cada sessão é composta por 8 versículos. Eu tenho certeza que se você meditar e se você se dedicar no sentido de, e até mesmo buscar fazer questionamento sobre isso, como isso aplica na tua vida prática, você vai perceber que o Senhor é tão bondoso e maravilhoso que é capaz de um homem a escrever algo tão esplêndido, tão especial, e como eu disse para você, irmão, eu tive até um certo receio, uma certa preocupação de como iria apresentar esses salmos, devido à variedade, à amplitude e de quanto ele é especial para a vida de cada irmão, de cada um que quer servir o Senhor verdadeiramente, tá bom? Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso, que aquilo que eu falei no início do vídeo, um pouco desses salmos aqui, possa vamos dizer assim, me dar uma tranquilidade, me dar uma paz, e que eu nunca perca a certeza que, de fato, o que está escrito lá no versículo 173 é importante também para a minha vida, que ele diz assim: venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Então é assim que eu espero, quando eu passo por dificuldades, eu digo: Senhor, venha a tua mão a me socorrer, porque eu quero ser teu filho, eu quero andar em obediência, eu quero andar na tua servidão, eu quero ser teu amigo, e que está pronto e apto para, vamos dizer assim, ser testemunho fiel da palavra. Eu escolhi os teus preceitos após tu ter me escolhido e me vivificado, me tirado do lamaçal, ou mesmo da minha sepultura de pecados. Que Deus possa nos cuidar, meu irmão.